Prazer estar falando com vocês. Nosso primeiro encontro após semana de curso. Acredito que vocês tenham tido um período de descanso, que vocês tenham refletido no que nós estudamos em sala de aula. E esses nossos encontros E esses nossos encontros são para reforçar o que aprendemos em sala de aula, atirarmos todas as dúvidas, buscarmos respostas para ajudar o ser humano que nos procura. Quero deixar bem claro a vocês que a pergunta que você enviar é muito importante. Muitas vezes nos bloqueamos em pequenas dúvidas e temos medo ou vergonha de perguntar, pensando que a nossa pergunta possa ser boba. Então, não existe uma pergunta simples ou uma pergunta boba. E para que você fique mais tranquilo ou mais tranquila, você envia a sua dúvida. Eu não vou falar o teu nome, a menos que você queira que fale. Então, sinta-se à vontade. Para crescermos, as perguntas são necessárias. Só se cresce, a ciência só faz novas descobertas através de questionamentos. Quais são as competências de um profissional inovador? O mercado atual está muito exigente. As pessoas estão muito exigentes. Hoje, com toda a tecnologia, toda a carga de informações que temos, as pessoas vão só procurar trabalhar, se atender, consultar com o melhor profissional de cada área. A microsemiótica irídia se propõe a conhecer seres humanos e buscar qualidade. Qualidade é o nosso objetivo. O que é a íris? A íris é um mapa ligado diretamente ao sistema nervoso central, onde vai nos indicar aonde ocorre o desequilíbrio de uma pessoa. Mas quero fazer uma ressalva aqui a vocês. Por que vocês estavam escutando, vendo a música do ABBA? Eu tive um sonho. Recorda-se que no primeiro dia de aula, essa é a primeira tarefa, você escrever na sua folha de apostila que você recebeu e da Roda da Abundância, na parte de trás, qual que é o teu objetivo, qual que é o seu sonho e qual é a sua expectativa e o que você espera do curso de microsemiótica irídia. Nós vivemos através de sonhos, de vontades e desejos nossos. Quando esses sonhos, esses desejos são quebrados, são impedidos, quando nos sentimos ingênuos, quando nos odiamos, é que começam a surgir as doenças. Muitas vezes nós estamos tão ansiosos, tão preocupados em querer fazer tudo e aprender tudo de uma primeira vez, que nos esquecemos do passo a passo. Por que nós vamos estudar Constituição? Porque a Constituição vai me mostrar o que está na minha frente, o que é observável no externo. Então nós vamos começar um treinamento através do conhecer-se, da observação correta. Nós temos que terminar com a nossa pressa, com a nossa correria do dia a dia e observar o ser humano que está à nossa frente. Ele é alto ou ele é baixo? Ela é alta ou ela é baixa? Ele é gordo ou ele é magro? Ele é branco, ou ele é preto, ou ele é amarelo, ou ele é pardo. Cada pessoa tem uma forma de se apresentar. Antes de nós
fotografarmos, de nós filmarmos uma íris, nós temos um ser humano à nossa frente, que está ansioso, esperando receber boas notícias da saúde dele. Então nós temos que aguçar a nossa visão e perceber as diferenças dos seres humanos que estão à nossa frente. Conhecer-se é a observação correta, é saber quem você é e quem está à sua frente. Quando eu observo corretamente, eu passo a me aceitar melhor, eu como terapeuta, e quando eu conheço o meu paciente, eu passo a aceitá-lo melhor e passo a ter um pensamento correto em relação ao meu paciente. Então, conhecer-se é observação, aceitar-se é equilibrar o pensamento. Se eu me conheço, se eu me aceito, eu vou crescer. Se eu cresço, eu emito e busco palavras corretas. A palavra é um dos primeiros remédios que nós, o terapeuta microsemiotista, passa ao seu paciente. A microsemiótica irídea flor de íris não é para assustar ou fazer o que não foi para ela realizar. Então é muito importante. A palavra é um grande remédio. Eu brinco assim, que o maior susto de um paciente, de uma pessoa, é quando um profissional da saúde começa a ler um exame ou observar uma íris e ele faz com a cabeça dele, com o pescoço, você está assustando a pessoa. Então, se eu me conheço, eu me aceito, eu aceito os outros, eu quero crescer, eu quero que o outro cresça, e para isso eu utilizo a palavra correta. Quando eu faço isso, eu começo a compreender melhor o ser humano e vou praticar uma ação correta. A ação correta é uma busca de uma terapia qualificada e de melhor qualidade. Isso é muito importante que você entenda. O que é a Constituição? Estou muito feliz, principalmente nos 2 cursos que estão sendo realizados em Santa Catarina, pelo Centro Ravid, em Canoas, pela Angel Life. Estou muito feliz com esses 2 cursos por um motivo especial. A quantidade de jovens que estão participando. Anteriormente, tinham pessoas de mais idade preocupadas com a saúde, mas hoje se tem um grande número de jovens. Entre os participantes, temos muitos nutricionistas, psicólogos, fonoaudiólogos, farmacêuticos, fisioterapeutas e terapeutas naturistas. Mas o que mais me chamou a atenção foi os jovens, as meninas e os meninos jovens. Porque é vocês, com as novas tecnologias que vocês conhecem, que vão poder ajudar mais ainda as pessoas. Então, muito obrigado por vocês participarem e com a minha experiência, espero partilhar com vocês e espero que vocês me ajudem também a partilhar a experiência de vocês. Todas as semanas, às terças-feiras, nós vamos ter nossos encontros de fortalecimento e de autoconhecimento. No computador de vocês, vocês têm uma parte, onde é que eu estou aqui com o mouse, que deve ser a mesma de vocês, onde é que tem escrito chat. Aqui vocês podem escrever, mandar dúvidas e perguntas. Ok? Constituição. Constituição é a forma como a pessoa, como as células se organizam. Existem 10 tipos de constituições irídeas catalogadas. Cada constituição me revela quais são os órgãos de choque que a pessoa tem, ou que aquela constituição tem, e de onde surge no físico
as patologias dela. A primeira constituição que você está vendo no seu monitor é uma constituição linfática. A constituição linfática é caracterizada pela coloração azul, como que eu estou passando o mouse aqui, tá? E existe uma agregação de fibras que normalmente estão próximas uma da outra, aonde me indica um tecido irídeo que tem determinada resistência. Porque se essas fibras se dilatam, se abrem, e aonde elas se acumulam mais, vão me indicar menor resistência de um órgão. Mas a constituição, no todo, vai me ajudar a fortalecer o órgão que está deficiente, através, principalmente, dos alimentos. E a primeira pergunta que as pessoas me fazem, ok, então, microsemiótica irídia é só para os nutricionistas? Não. Microsemiótica irídia é dinâmica e especialista. O que nós estamos fazendo é iniciar o conhecimento da Constituição, e dentro da Constituição, ela me revela alimentos que me fazem bem para essa Constituição e que me fazem mal. Isso todas as áreas profissionais podem falar ou até mesmo indicar. Quando é necessária uma dieta específica, então é encaminhado a um profissional da nutrição. Mas seja fonoaudiologia, seja acupuntura, seja psicologia, você tem que entender que o alimento que você ingere todos os dias é mais importante do que uma cápsula de medicamento. A constituição linfática que apresenta essas características, quais são os órgãos de choque dela? Principalmente o anel de Waldheim, onde eu pego os sinos, as amígdalas e os ouvidos, nas crianças. Já nos adolescentes, eu tenho uma grande tendência de alergias. Nos idosos, o que mais eles sofrem é de artrite. Então, de acordo com uma constituição irídia que se apresenta desde o momento pré-natal, eu tenho uma indicação das tendências patológicas de uma pessoa. Ok? Constituição linfática é uma íris tirada imagem de microscópio. Essa daqui também é uma constituição linfática enviada por um colega, certo? Aonde tirou com equipamento de clínica. Então, muitas vezes nós podemos pensar, mas eu não encontrei, professor, aquela íris que o senhor mostrou daquela forma. Então, o professor, muitas vezes, ele tem todo um aparato, um trabalho de pesquisa, e o colega no consultório, ele não tem essa experiência ainda. Então, observe aqui, ó. Eu tenho uma imagem de coloração azul, fibras penteadas, próximas uma da outra, e toda a coloração de forma homogênea. Isso me indica uma constituição linfática. Nós estamos olhando, observando e analisando de forma macro. Tenho certeza que nós estamos com muita curiosidade em relação aos sinais. Mas cada parte tem o seu tempo, a sua evolução. Então, tire suas dúvidas e observe. Constituição linfática. Uma constituição linfática me indica a nível físico que a pessoa tem as linfas do corpo obstruídas e comprimidas. Uma íris de constituição linfática me indica a nível físico que eu tenho o sistema linfático contraído, comprimido e os capilares, aonde me leva justamente a pessoa a ter
infecções ou inflamações na linfa. E os órgãos de choque de uma constituição linfática, como eu acabei de falar, nas crianças, os órgãos mais comprometidos é o anel de Waldheimer, nos adolescentes, as alergias e nas pessoas de maior idade, principalmente a artrite reumatoide. A nível emocional, me indica uma pessoa formal, uma pessoa tensa, onde ela comprime todo o corpo dela. Então, independente da patologia que uma constituição linfática venha a ter ou desenvolver, se eu não atuar dentro da linfa dessa pessoa, dificilmente eu consigo tratar, recuperar essa pessoa da patologia que ela venha a ter. Eu tenho que, junto com o tratamento clínico, usar de psicologia e a alimentação dessa pessoa. Todos vocês têm um mapa com vocês, certo? Onde, se você olhar na parte de trás, tem dicas de melhores alimentos, piores alimentos e sucos para cada constituição. Na apostila de vocês, na página 14, você tem constituição linfática e as definições dela. E observa que tem abaixo um espaço em branco, que é para você fazer as anotações e as ideias que você tem. Ok? Vamos para a próxima. Porque indo para a próxima, nós conseguimos já ter uma base ou uma noção de diferenças que se tem. Na página 15 da tua apostila, lá em cima você tem constituição hematógena. Constituição hematógena. Ok? Pessoal, bom, a parte dos mapas da apostila, do CD, quando vocês iniciam o curso, é entregue a vocês. Ou já em seguida, vocês já devem estar recebendo os mapas. Ok? É só falar com o professor de vocês ou com o pessoal ali para cá do Centro Ravid. Tá bom? Então, na página 15 da apostila, na parte de cima, você tem constituição hematógena. A constituição anterior é linfática. A constituição hematógena é sanguínea. Na constituição linfática, que foi a anterior que nós observamos, toda patologia que a pessoa venha a ter, ela necessita que o microciometista, que o profissional da área da saúde, interfira na linfa da pessoa. Observe bem, um linfático pode ter diabetes? Pode. Independente ou o tratamento que é utilizado para essa diabetes linfático, eu tenho que atuar na linfa. O hematógeno, que é uma íris de coloração marrom, com hiperpigmentação de melanina, me indica uma pessoa sanguínea e o órgão de choque dela é o fígado. Então é muito importante, se eu tenho um linfático com diabetes, eu vou atuar com nutrição na linfa e o tratamento. Se eu tenho um hematógeno com diabetes, eu vou atuar no sangue e no fígado. Sabemos muito bem que um hematógeno, pelo fato de ser sanguíneo, a nível psicológico, é uma pessoa mais exaltada, como o próprio nome diz, sanguíneo. E aonde se reflete mais os sintomas dele? Na região do fígado, que pode estar acumulando raiva, brabeza. Né? Então é preciso ter essas observações nas constituições. Essa foi a constituição que vocês observaram no curso. Essa é a constituição hematógena enviada por um colega. Nós temos
tanto na constituição linfática como na constituição hematógena, é nuances, diferenciações na coloração do marrom. Aqui eu tenho um marrom mais claro, aqui eu tenho um marrom mais escuro, hiperpigmentado de melanina. Então, estão observando? Ó, estou passando o mouse. Tá? Eu não tenho agora o nome do colega que me passou. Depois eu posso verificar isso, certo? E dentro desta constituição hematógena, eu tenho os outros sinais. Nós vamos estudar nos próximos 30 dias, além das constituições, a partir da próxima semana, eu acredito que nós começamos com sinal a sinal. Mas eu vou adiantar algo aqui. Eu estou numa constituição hematógena, de coloração marrom, não é isso? Que eu tenho o órgão comprometido, fígado. Vamos observar aqui, ó. Eu tenho falado do fígado. Vocês vão ter um mapa de Jensen. Ó, essa é a região do fígado observada através da íris. Ó. Daqui eu estou com o mouse. Então, se eu volto aqui, ó, eu chego na íris e eu sei que essa região aqui pertence a fígado. Então, eu vou observar os sinais que eu tenho em cima do fígado. Mas, além desse sinal no fígado, essa íris mostra com muita clareza esse sinal de coloração branca ou esbranquiçada, mais compacta, na região, essa região da orla irídea externa da íris, me corresponde a última parte, a pele, a parte interna, onde eu estou com o mouse, a corrente sanguínea, e assim sucessivamente ao sistema linfático. Esse é um sinal que nós chamamos de gerotoxon. O sinal de gerotoxon é um sinal que me leva à tendência esclerótica e estreitamento de artéria. Na constituição linfática eu tinha estreitamento de linfa, de capilares, que nem absorvem e nem eliminam toxinas. Na constituição hematógena, eu tenho uma contração de artérias, aonde tem tendência a formar placas de colesterol. Por que eu falo tendência? Antigamente, se pensava que esse sinal era um sinal nítido de colesterol e de triglicerídeo. E o que se mostrou na parte científica, nas pesquisas, é que toda constituição pode ter colesterol, pode ter triglicerídeo. Certo? Porém, o sinal gerotoxon me indica justamente uma pessoa que tem o sistema arterial, as artérias mais comprimidas. Quando eu encontro um sinal de gerotoxon, eu preciso fazer uma dilatação arterial e fazer uma limpeza das artérias e fortalecimento dessas artérias. Eu utilizo o Oxygen Plus para limpar as artérias, para desintoxicar e o terreno absorver nutrientes, junto com o essencial, que é uma composição de oligominerais, para fortalecer o calibre das artérias. Mas sobre isso nós falaremos mais à frente. Agora eu preciso da participação de vocês. Qual que é a participação de vocês? Alguma dúvida sobre a identificação de uma constituição hematógena e de uma linfática? Quais os melhores alimentos para uma linfática? Quais os melhores alimentos para uma constituição hematógena? Quais os piores alimentos para uma constituição hematógena? Quais os piores alimentos para uma constituição linfática? Tem-se alguma dúvida sobre essa parte? Teu chat está aqui, ó.
é só você escrever. Estou movimentando aqui o mouse, ó, vou para a minha direita, ó, você tem um espaço aqui que se chama chat. Se você tem alguma dúvida mais complexa ou mais simples, eu vou procurar responder. Se eu não souber responder, nós vamos buscar ajuda. Ok? Vamos lá. Então, um momento tranquilo. Repete rapidinho os alimentos das constituições. Está em inglês a escrita? Está em chat ali, é normal, tá? Acúmulo de sódio, esse sinal que você mencionou agora, sim, o gerotoxon é um acúmulo de sódio e de gordura saturada. Mas não é só isso. É muito importante porque nós vamos estudar a psicologia da AIDS para aprender a tratar os traumas a partir do 3º mês. Esse é um sinal de conservação também psicológica que a pessoa não gosta de dividir os pensamentos dela. Ok? Ô, Renato, você me consegue um mapa das constituições? Eu tenho aqui no computador, mas vou pegar um e já converso com vocês mais sobre essa parte. Boa noite, Betânia, tudo bom? Vamos voltar aqui. Até o momento tranquilo, repete rapidinho os alimentos das constituições. A constituição linfática comprime a linfa, certo? São os alimentos de farinhas brancas o que mais fazem mal, porque eles vão funcionar como cola. Então aí eu tenho os pães brancos, tá? Eu estou aqui me lembrando, por exemplo, eu faço um programa na rádio aqui em Criciúma, e semana passada nós falamos, não tem como explicar para o público, ainda mais no rádio, o que é uma constituição. Mas eu falei com eles, as pessoas de olhos claros, azuis, elas deveriam evitar alimentos que formam cola, principalmente as farinhas brancas, as pizzas, e assim sucessivamente. E dei um conselho para elas, ou participarem da Igreja Católica na Pastoral da Saúde, ou na Igreja Adventista, que tem temperança e saúde, para pegar e aprender a utilizar fibras. As fibras são bom para todos, mas as fibras ajudam muito a limpar a linfa. No caso da constituição hematógena, o que mais faz mal para as artérias e vai formar o estreitamento arterial são as gorduras saturadas, as frituras e carnes vermelhas. Ok? Então, depois você sempre olha no teu mapa. Se uma pessoa, quando vem se consultar, ela já está com essa área muito congestionada, o que eu acrescento? Eu acrescento o Oxygen Plus. Oxygen Plus é uma substância que foi desenvolvida através dos tecidos irídeos, que contém vanádio para renovação celular, tá? E que foi, como eu acabei de falar, pesquisada em cima do tecido irídeo. Ok? Nesse caso, as farinhas brancas não entram, as féculas, os polvilhos, não. O polvilho ele não faz essa parte de constrição. É claro que quando eu boto queijo no meio do polvilho e coloco mais muito doce, pode acontecer isso. Não só os provenientes de trigo, mas os alimentos que são principalmente polidos. Nós temos que ter muito cuidado com essa parte, certo? Por isso que eu comentei agora há pouco com vocês em relação à pastoral da saúde da Igreja Católica e à temperança e saúde da Igreja Adventista. E muitas vezes as pessoas não têm condições de comprar determinadas fibras e essas duas denominações cristãs, elas têm um trabalho muito bom aonde deveríamos todos nós conhecer. Ok? O sinal de gerotoxon pode ocorrer em qualquer constituição. Sim, pode ocorrer em qualquer constituição. É mais comum nas íris hematógenas e nas íris constituição mista biliar, que nós vamos observar em seguida. Ok? Mas é para você ter uma ideia do sinal. Seguimos? Mais um exemplo de hematógena. É muito importante porque nós vamos observar nas últimas constituições, olha só, essa aqui é uma íris hematógena, e constituição hematógena, mas por que não é uma constituição tetânica?
que tem esses sinais de anéis de constrição, aonde provocam espasmos e fechamento arterial. Para que se considere uma constituição tetânica, que nós já vamos observar mais à frente, é necessário que tenha um número superior de 3 anéis em linha contínua. Se eu levar em conta essa daqui, tem 1, tem 2 e tem terceiro anel na região da pele. Normalmente, quando eu tenho essa coloração, que não é gerotoxon, observa que é diferente, ó. O gerotoxon é branco, compacto. Esse aqui se apresenta de coloração azulada e não é tão compacto, com um anel tetânico na última parte. Isso me indica uma pessoa que tem problemas de pele, normalmente como dermatite atópica, psoríase, vitiligo, tá? E coceiras, em geral, com alergia muito fácil. Mas por que ela não é tetânica, mesmo tendo 3 anéis? Porque os anéis não são contínuos. Eles se rompem com muita facilidade e não dão continuidade em toda a circularidade da íris. Ok? O gerotoxon pode causar demência ou Alzheimer? O gerotoxon sozinho não é índice ou afirmação de Alzheimer, tá? Ou de demência. Essa tua pergunta é muito importante, então eu vou fazer 30 segundos aqui de observação em relação ao Alzheimer. Vocês sabem melhor do que eu que o Alzheimer você só pode fazer a comprovação dele depois que a pessoa veio a óbito, de forma alopática. De forma irídea, de microsemiótica irídea, tá? Onde tem todo um estudo e equipamentos específicos, quando você observa uma pessoa que tem hipos pupilar diferenciado de uma íris para outra. Só para vocês entenderem, pessoal, vocês que são os mais jovens, tá? Vocês anotam essa pergunta para nós fazermos um estudo em sala de aula. Independente da idade da pessoa, é claro que o Alzheimer se manifesta numa idade mais avançada, mas vamos lá. 2 olhos, 2 íris. Quando eu tenho uma íris que tem um hipos pupilar mais rápido que a outra íris, pode ser esquerda ou direita, isso independe ou vice-versa, uma está com a pupila muito rápida, a outra pupila mais lenta. A soma de um gerotoxon, vamos voltar lá no gerotoxon que causou polêmica, né? Então aqui, ó. Imaginamos que eu tenho, imaginamos, e vocês vão ver isso em clínica, que eu tenho uma pupila mais rápida do que a outra. Certo? Mais um sinal na parte superior da íris, às 12 horas, provocando introflexão na banda do sistema nervoso autônomo. É um sinal que vocês ainda, muitos de vocês não estudaram, mas eu só estou adiantando para que você vá gerando curiosidade também. Então, aqui às 12 horas, eu tenho a localização do hipotálamo. Tá? E ao lado do hipotálamo, nós temos a epífise. Então, se eu tenho um hipos pupilar diferenciado de íris para outra, uma introflexão na região do hipotálamo, que seja uma psora, um raio solar, ou um ponto de defeito, ou uma cripta, mais um gerotoxon, eu tenho uma tendência, eu tenho uma pessoa na minha frente com todas as possibilidades de desenvolver ou de estar com Alzheimer. Ok? Esse é assunto mais para frente. Então, nunca pegue um único sinal e determine uma patologia. É a soma que vai indicar. E mesmo conhecendo todos esses outros sinais, e mesmo a íris estando na minha frente, uma patologia tão séria como o Alzheimer, eu solicito que a pessoa procure a opinião de mais 2 profissionais da área da saúde. Um neurologista, um clínico geral e mais um microciometista. Eu sempre sou da opinião que é necessário 3 opiniões para que isso ocorra. Ok?
o que seria introflexão. Pode repetir o raciocínio? Sim. Eu já vou lhe mostrar o que é introflexão. Essa íris aqui não dá para mim te mostrar ainda, na próxima. Então aqui nós estamos repetindo a parte das íris hematógenas que os colegas mandaram, tá certo? Como você está à sua frente. Falei que esse aqui é um sinal típico de dermatite atópica, de psoríase, tendência a vitiligo e patologias da pele, quando ele se posiciona na última parte, junto com o sinal azulado. Ok? Seguimos aqui. Ó. Essa é uma constituição mista biliar, certo? Por que ela é uma constituição mista biliar? Porque quando eu observo a pessoa de longe, no macro, eu tenho a sensação que a íris dela é escura, como se fosse uma hematógena. Quando eu faço a consulta, que eu uso o endoscópio ou lâmpada de fenda, a luz me revela que ela tem um tecido a mais abaixo. Existe um tecido que se sobressai. Eu não tenho uma hiperpigmentação. Ok? Então eu tenho uma visão, eu tenho um surgimento de um segundo tecido. Então aqui eu tenho uma constituição mista biliar. Certo? Então assim, ó, a constituição linfática é típica dos países frios, da Europa do Norte. Certo? A constituição hematógena é típica das regiões quentes, onde nós temos o negro, onde nós temos o mulato, tá? É uma constituição. Ninguém é melhor, ninguém é pior do que o outro. Nenhum é mais forte, nenhum é mais fraco. Constituições são estruturas para que você se adapte na natureza. Como diz Charles Darwin, não é o mais forte que sobrevive, mas o que se adapta melhor às condições de vida da onde ele está. Então, o linfático se adaptou melhor ao frio, o hematógeno se adaptou melhor ao calor, e o misto biliar, que é esta constituição, é uma miscigenação entre o linfático e o hematógeno, que ocorre mais nos países da América do Sul, que é o nosso caso, o Brasil, pela grande miscigenação que se tem. No sul do Brasil, Paraná para baixo, eu encontro muitos linfáticos e muitos misto biliar. No norte e nordeste do Brasil, eu encontro muitas pessoas de coloração irídea, de constituição hematógena. Então, a íris é saber observar a natureza. Ok? A constituição mista biliar, sendo uma junção das duas, eu tenho os órgãos de choque, fígado, vesícula biliar e formação de litíase, que são cálculos. Ok? Quais são os alimentos que mais geram cálculo? Principalmente o sal refinado, os queijos duros e a raiva. A raiva forma cálculos, vocês podem achar estranho. Sal refinado, queijos duros e raiva. É uma pessoa, por natureza, na maior parte dos casos, ansiosa. Nós vamos observar no segundo módulo, quando nós estudarmos a orla pupilar interna, como que essas pessoas podem se mostrar hiperansiosos, hipoansiosos metódicos, ansiosos anérgicos sem força e ansiosos desadaptados. Então é muito importante que quando eu observo uma constituição, uma patologia de uma pessoa, aqui nós já temos 3 casos. O linfático, o hematógeno e o misto biliar. Sendo que, independente da alimentação dele, da doença dele, eu vou ter que mexer na alimentação, na parte psíquica dessa pessoa,
para que ela melhore do sintoma que ela está apresentando. Ok? O que significa aquela camada gelatinosa transparente que aparece na parte superior ou inferior da íris? Tem diferença quando aparece em cima ou embaixo? Só por uma confirmação, é dessa íris que você está observando ou de outra íris? Você só me confirma se é dessa íris, deixa eu observar. Aqui, se for dessa íris, desta íris. Esta camada agora que eu estou observando aqui, que você fala, que parece ser gelatinosa, é só questão de imagem, de luz na imagem, ok? Não precisa se preocupar, ok? Agora eu vou voltar numa outra menina, eu acho que é menina, não me lembro agora, que me perguntou o que é introflexão. Acompanhe o Mauser comigo. Aonde eu estou passando o Mauser, eu tenho a banda do sistema nervoso autônomo. Ó. Essa linha que está surgindo à sua frente, que é uma expressão anatômica do tecido irídeo. Ok? Deixa eu só colocar mais aqui do lado da minha parte. Ó. Vou passar em toda ela. Observa que ela deveria ser toda circular. Mas tem regiões onde eu tenho sinais, ó, esses sinais entram e esses sinais depois saem, fazendo extroflexão. Então, uma introflexão é um sinal que faz um rompimento ou uma pressão sobre essa banda do sistema nervoso autônomo que está ligada diretamente com o sistema neurovegetativo. Todos os sinais que eu tenho no interno desta banda do sistema nervoso autônomo que provocam extroflexões, ó, sinais como se estivesse saindo para fora, corresponde ao período pré-natal. E quando eu tenho de fora para dentro da região dos órgãos, na constituição, pressionando a banda do sistema nervoso autônomo, eu tenho introflexão, que isso aqui gera apoptose celular. Esse sinal é um dos que eu falei, entre pontos de defeito, cripta, psora, tá? E raio solar. Se eu tenho esse tipo de sinal na parte superior, num desses quatro, mais hipos pupilar diferenciado de íris a íris e a soma do gerotoxon, eu tenho toda a tendência a, principalmente, desenvolver Alzheimer. Se eu tiver hipos pupilar e tiver esse sinal que eu estou passando o mouse aqui embaixo, que é uma lacuna, na parte superior, eu tenho tendência a... Esse sinal, vou só repetir que eu falei errado agora. Esse sinal, raio solar, ponto de defeito que nós vamos estudar, psora, cripta, levam ao Parkinson. Esse sinal aqui, lacuna, com mais o hipos pupilar, se essa lacuna tivesse aqui em cima e provocando introflexão, me levaria ao Alzheimer. Então nós temos o Parkinson e temos o Alzheimer. Ok? Continuando. Ó. Essa íris aqui é uma constituição mista biliar. Por que é mista biliar? Quando o colega mandou, eu tenho uma coloração mais escura no centro, que me revela um tecido na parte interna, na parte baixa, ó, de coloração azul. Vamos imaginar assim, ó, pensa comigo. Estou até olhando aqui para o meu consultório, eu tenho a parede toda pintada. Então é um fundo dessa parede. Agora imagine que chega uma determinada parte, você pode olhar para a tua casa, onde é que você estiver estudando, ou no quarto, ou na sala, ou no teu consultório, que você jogasse tinta em cima dessa parede. Mas quando você bota uma luz bem forte, você vai observar, ou começar a raspar a parede, que tinha uma outra cor embaixo daquela. Então é como se fosse uma camuflagem. Ok? Então é o que me define essa parte. Recapitulando, quais são os órgãos de choque da mista biliar?
Os órgãos de choque da mista biliar é fígado e vesícula biliar. Os órgãos de choque da linfática é o anel de Waldheim, certo? E a tendência à artrite e à linfa. Todo o sistema linfático e capilares. Na hematógena é fígado e sangue. Vocês vão encontrar muitas pessoas hematógenas com problemas hemato. Ok? Na mista biliar é fígado e vesícula biliar, os dois órgãos fenótipos de choque. Ok? Psicologicamente são pessoas ansiosas e carentes, que buscam aceitação. Formam muitos cálculos e devem ser evitados os alimentos como sal, queijos duros, certo? Sal, queijos duros e a raiva. O sentimento de raiva é muito importante ser compreendido nesta constituição linfática. Aliás, mista biliar. Próxima constituição. Que constituição é essa, pessoal? É uma constituição hidrogenoide. Por que hidrogenoide? Porque na área externa, da orla irídea externa, eu tenho uma presença significativa de tofos de coloração branca, está observando aqui, ó, de coloração branca, que tem o nome de rosário linfático. A constituição linfática, que foi a primeira que nós observamos, eu vou e volto para puxar na sua memória. Eu tinha os capilares e a linfa comprimida. Na constituição hidrogenoide, que também normalmente é de coloração azulada, azul, que poderia ser uma linfática, mas quando me surge esse sinal hidrogenoide, me indica uma linfa e pessoas que acumulam líquidos demais. Lembrando-se sempre que o acúmulo de líquidos, principalmente nas mulheres, as mulheres que têm problemas com TPM, que têm cisto ovariano, que têm uma alimentação a nível de sal, que têm um estresse muito elevado, em determinados períodos do mês, elas acumulam líquido no corpo. Mas neste caso, da constituição hidrogenoide, ela tem uma tendência natural de acumular, de reter líquidos. Novamente aqui nós voltamos ao sal e circulação. Então, se eu estou atendendo uma pessoa que tem uma constituição hidrogenoide, além do sal que me faz muito mal e as farinhas brancas, toda doença dessa pessoa pode estar vindo também do sedentarismo. Quando eu tenho uma constituição hidrogenoide, eu tenho um acúmulo, retenção de líquidos muito forte, que me levam desde varizes, hemorroidas, má circulação. E o que me faz mais mal, além da alimentação para essa constituição? Principalmente o sedentarismo. Por isso que é muito importante o terapeuta, o microceometista irídeo, conhecer as constituições, porque senão você não vai conseguir levar ou melhorar nada, nem num trauma, num choque, numa depressão, se você não ajudar o físico. Nós não somos dicotômicos. Nós somos um todo, e esse todo é interligado, independente da patologia. É claro que eu tenho que observar, principalmente, as condições de idade, da patologia que a pessoa está tendo, para indicar ou falar algum exercício que a pessoa deva fazer. Tá certo? Foi falado no curso que o sedentarismo faz muito mal para essa pessoa, porque vai reter mais líquidos ainda, porque ela não suou. E a pessoa tem 75 anos e não tem uma perna, e você fala assim, você tem que começar a correr 10 quilômetros amanhã.
simplesmente você vai matar a pessoa. Então, bom senso e canja de galinha, como diz o cantor Jorge Benjó, não faz mal a ninguém. Então é muito importante essa observação. Ok? Vamos lá? Próxima Constituição. Se você tiver uma pergunta, se você tiver dúvida, você escreve no chat. Ok? Essa Constituição tem um grande número desses sinais aqui, ó, que eu estou passando o mouse, que se chamam lacunas. Eu tenho mais de 22 tipos de lacunas. Nós ainda vamos estudar desde o que se chama de uma lacuna gigante, a uma lacuna gêmea, uma lacuna escada, cada um tem o seu significado. Mas quando eu encontro um tecido irídeo que me apresenta até 60% da constituição de lacunas, isso me indica que eu tenho uma constituição conectiva frágil. Ok? O que é uma constituição conectiva frágil? É uma constituição que se apresenta com o tecido irídeo composto de até no máximo 60% de lacunas e não menos do que 40% de lacunas, porque você vai encontrar constituições que apresentam 10% do tecido de lacunas. Então é de 40% a 60% de lacunas. A conectiva frágil, seu órgão de choque principal é o muscular. É uma constituição onde me indica que toda a musculatura dessa pessoa apresenta lassidão, afrouxamento muscular, que gera dificuldade de sustentação de um corpo. Normalmente, esse tipo de pessoa, ele vem se consultar por reclamação de dores, punhos, tornozelos que se dobram com facilidade, cansaço muscular, dificuldade principalmente de alongar, tá? E ele pensa em si que tem reumatismo, artrite, artrose, tudo que é osso ele está pensando que tem. Mas o princípio para curar qualquer patologia de dor dessa pessoa é fortalecimento da musculatura. Só um golinho de água, pessoal. Até nos casos, eu estou aqui me lembrando de um colega chamado Richard, que ele é fonoaudiólogo e trabalha muito com audição. Segundo ele, Richard Green, né? Green, sobrenome dele. Ele tem observado que em 60% dos casos de problema de audição se encontra nesta constituição conectiva frágil. Porque a musculatura de sustentação, inclusive, da região cervical e compressão que se tem no maxilar, nessas constituições é fragilizada. Então, quando eu fortaleço a musculatura desta pessoa, o que acontece? Eu posso melhorar a região de audição da pessoa. Certo, pessoal? Compreenderam bem essa parte aqui, dessa constituição? Uma constituição conectiva frágil. Teve um colega que mandou. Se você soma, você tem de 40% de lacunas. Ok? Próxima constituição. Constituição pluriglandular. Também tem as lacunas, e muitas vezes nós nos confundimos pensando que é conectiva frágil. A constituição pluriglandular é composta de 70% a 100% de lacunas. Observe que todo esse tecido irídeo apresenta lacunas. Então, aqui eu tenho uma constituição pluriglandular. Quais são os órgãos de choque da constituição pluriglandular? Como o próprio nome indica,
são as glândulas. Hipotálamo, epífise, tireoide, paratireoide, adrenais, gônadas e assim sucessivamente. Além de que essa constituição, o órgão dela também de choque primário é o pâncreas. Eu posso ter uma constituição hematógena comendo bastante açúcar e não desenvolver diabetes, e ter uma constituição pluriglandular só cheirando o açúcar ou gordura e desenvolver diabetes. São pessoas muito carentes a nível emocional, que gostam do toque, do abraço e que se magoam facilmente. Observe que tudo que eu tenho físico, eu tenho psicológico também. Você poderia repetir qual a sensibilidade psicológica da hematógena? A hematógena é sanguíneo. Tá? A parte psicológica de um sanguíneo é a agressividade. É um sistema que ela faz de defesa, ele é um agressivo, ele é um sanguíneo. Ele primeiro pensa que os outros vão agredir ele e como defesa ele vai normalmente ao ataque. Ok? Então, quais são os melhores alimentos para um sistema glandular? Uma tireoide, para uma paratireoide, um hipotálamo, uma hipófise, para adrenais, para um pâncreas, para pessoas que se magoam facilmente, para pessoas que têm carência afetiva com muita facilidade. Pluriglandular, isso mesmo. Pessoal, o sinal de Alzheimer, de Parkinson, vamos ver se dá tempo de nós repetirmos, ok? Seguindo. Olha só, talvez não seja uma das imagens mais claras que você está vendo, mas eu gosto de mostrar essas imagens porque são vocês, os colegas, que estão tirando as imagens. Esse colega estava em dúvida da banda do sistema nervoso autônomo. Não é ainda hoje, na aula de hoje que vamos estudar banda de sistema nervoso autônomo. Eu já dei uma dica, mas nós estamos estudando a constituição. Então eu tenho uma constituição pluriglandular, com o sistema glandular comprometido, e para agravar essa pessoa, eu tenho aqui ó, o rosário linfático junto. Uma pessoa que retém líquidos, com todo o sistema glandular comprometido. Vou repetir algo aqui, não falei antes. Eu posso ter o rosário linfático, que é o mais comum, de coloração branca esbranquiçada, tá certo? E posso ter ele de coloração amarelada. É por isso que muitas pessoas observavam na íris uma pessoa que tinha bronquite, asma, e falavam, mas não tinha nada no pulmão. Quando eu encontro o sinal no pulmão, ou um sinal de rosário linfático de coloração amarelada, me indica que todo o sistema respiratório dessa pessoa é comprometido. Certo? Quais as glândulas que fazem parte do sistema glandular? Todo o sistema glandular é comprometido na constituição pluriglandular. Estou dando exemplo de hipotálamo, epífise, tireoide, paratireoide, gônadas e adrenais. Pâncreas também, que é uma glândula exógena, né? Exógena. Até a palavra custou para sair. Bom? Então, observar o que é uma constituição pluriglandular? Vamos à próxima. Já é 9 horas, estão me avisando aqui. E assim, colegas, se vocês estiverem dispostos, nós vamos mais à frente um pouquinho. Nós temos um tempo contratado, mas eu tenho mais meia hora. Para mim é um prazer estar conversando e passando a vocês. Ok? Se vocês concordam, começar eu começo no horário certo. Para terminar, são muitas informações, eu sei que eu estou criando até determinadas confusões, mas vamos em frente. Como identificar os sinais na pluriglandular? Pois parece que só consigo observar as lacunas.
favor nos mostrar no mapa da íris a localização das glândulas. Então, olha só aqui, ó, pessoal. O mapa, eu tenho certeza que todos vocês já têm os mapas, certo? Vamos só voltar. Onde é que está pluriglandular? Aqui. Esse material faz parte do curso de vocês, ó. Mapa. Na região das 12 horas, aqui, ó, tem o pituitária. Aqui antigamente se chamava de animação da vida. Aqui corresponde ao hipotálamo. Epífise fica do lado. Então eu tenho epífise, hipotálamo, pituitária, tireoide, em ambas as íris, pâncreas na parte inferior, tá certo? As adrenais que ficam aqui acima dos rins, as gônadas que são na região do útero, em ambas as íris eu tenho as adrenais e assim sucessivamente. Então é só observar o mapa, ok? Esse mapa faz parte do curso de vocês. Essa aqui já é uma constituição que eu não recebi parecidas com ela. Olha só, no primeiro olhar, parece que é linfática. A linfática, a coloração azulada dela é homogênea em todo o tecido da íris. Essa daqui é uma neurolinfática. Por que ela é neurolinfática? Porque quando eu observo da área horizontal média da íris para cima, ela se apresenta com maior número de sinais e esses sinais são de coloração escuras. Esses sinais são de coloração escura. Observa que se eu tivesse, observa aqui da região metade da íris para baixo, como é claro. E aqui não é da imagem ou da fotografia. Eu tenho maior número de sinais na parte superior da íris e coloração mais forte. Dentro também da área superior à pupila. Me indica uma íris de constituição neurolinfática. Isso vai me indicar que a patologia que a pessoa tem vem da direção das linfas, porém sobrecarregado do cérebro. É uma pessoa onde o cérebro age com muita força em cima do corpo dela. Então eu preciso fornecer alimentos, nutrientes que melhorem o cérebro de uma pessoa. Existe um medicamento master, que se chama, que ele é utilizado para as constituições pluriglandular, tá? E para os neurolinfáticos também. Porque o master atua, além de atuar em todas as glândulas, ele atua diretamente sobre o hipotálamo. Ok? Próxima constituição, psórica. Você observa que eu tenho um tecido de fundo. Imaginei essa intoxicação, esse aspecto mais escuro. Não deixa de ser uma intoxicação. Por quê? Mas é da natureza dela levar a diminuição circulatória sanguínea para a parte cerebral. Eu tenho um fundo que é de uma íris de constituição mista biliar, porque você precisa aprender a definir qual que é a constituição. Com um grande número destes sinais que eu estou passando o mouse aí em cima, que se chama psora. São falsos sinais. Porém, esses falsos sinais, psora é falso, é um sinal que compromete o tecido mesenquimal. O rosário linfático compromete os capilares e a linfa. A psora compromete o mesênquima, comprimindo o mesênquima. Aqui eu tenho um grande que eu falo, pior de todos os alimentos, para quem é psórico, é a carne vermelha. Aqui eu tenho que fazer uma redução drástica na carne vermelha. E esse aqui é um sinal interessante, que quando eu reduzo a carne vermelha,
nessa pessoa, você vai observar que entre 30 a 90 dias, você fazendo a comparação das consultas através do ISMake, você vai observar a diminuição e profundidade do sinal. Agora, tem um fator interessante. Pessoas com patologias avançadas, se eu não prescrevo junto o oxigênio e só tiro a carne, o resultado é muito pequeno. Psicologicamente, essas aqui são pessoas muito exigentes com as outras pessoas, não só com elas. E o nível de estresse delas vem de querer que as pessoas sejam igual a elas. E aí fica difícil, né? Porque poucas pessoas vão fazer ou ser como nós queremos. Esta constituição, que você está olhando no mapa, só para você recordar, carbonitrogênica. Pessoal, preste atenção. Eu sei que talvez você esteja cansado, eu sei que você quer aprender, e eu vou repetir para você as competências de um profissional inovador, do que é correto, do que é vontade de ajudar as pessoas. Então você vai praticar. Traz na tua mente linfática, toda azul. Agora você traz hidrogenoide, azul, com pontos esbranquiçados, na orla irídea externa. Neurolinfática, coloração azul, fibras compactas, com a coloração e o maior número de sinais na parte superior da íris. Carbonitrogênica, também é azul, porém a coloração vem na região interna da banda do sistema nervoso autônomo, acompanhe o mouse, e da parte média para a parte inferior da íris. A parte inferior da íris corresponde da região umbilical à ponta do dedão do pé. A carbonitrogênica, a maior causa das patologias dela vem da má absorção e eliminação intestinal e má circulação inferior do corpo. A neurolinfática vem do menor funcionamento do cérebro e comandos de conexão neural cerebral. Ah, eu tenho reumatismo, doutor. Mas eu sou um neurolinfático. A causa do reumatismo está ligada à área cerebral, de má conexão neural e ordens cerebrais. Ah, eu tenho reumatismo e sou uma carbonitrogênica. Vem das intoxicações intestinais, má absorção de substâncias, de nutrientes pela base do intestino e má circulação, e as maiores inflamações vão estar na parte baixa do corpo humano. Se eu tenho reumatismo, no neurolinfático eu trato o reumatismo e o cérebro. Se eu tenho reumatismo no carbonitrogênico, eu trato o reumatismo, o intestino e circulação periférica inferior. Ah, eu pensava que tudo nas terapias naturais fosse igual. Não é igual. Como é bom ser aluno hoje em dia. Estou aqui recordando do nosso esforço para aprender. É que nós já passamos dos 25 anos, né, colega? Hoje em dia tem novas tecnologias. Marcou? Diferenças? Constituição tetânica. Eu tenho uma constituição de fundo hematógeno, sanguínea, porém eu tenho um número superior de 3 anéis tetânicos. Então eu tenho um sanguíneo tetânico, nervoso. Eu levo em consideração o sistema nervoso da pessoa, principalmente de ansiedade.
Eu posso ter, normalmente se tem, anéis tetânicos em constituições hematógenas e mistas biliares. No Brasil, são casos atípicos que se tem anéis tetânicos, até mesmo em outras constituições. Então, toda vez que eu tenho um tecido irídeo com número igual, que passa em toda a íris, de anéis tetânicos, igual a 3 ou superior a 3, eu tenho uma constituição tetânica. É muito importante você observar na constituição tetânica, principalmente, tá, a coloração do anel tetânico. Porque se é uma coloração branca desse anel tetânico, como você está vendo aqui, eu tenho uma pessoa determinada, muito agressiva e com força no corpo. Se eu tenho um anel tetânico de coloração escura, eu tenho uma pessoa sem forças, a azeurida de forças. Ela não tem mais forças para lutar, ela se entregou. Então, independente da patologia, seja oncológica ou seja uma gripe, se eu tenho um tetânico com coloração escura, eu tenho uma pessoa esgotada. Ela desiste da vida com muita facilidade. Quais são os piores alimentos para uma constituição tetânica? Principalmente os medicamentos à base de cafeína. Normalmente as pessoas procuram uma farmácia, procuram um terapeuta, procuram um médico, porque estão esgotadas nessas constituições e, 2 pontos, se dão energéticos à base de cafeína. Só que o corpo dessa pessoa nem consegue absorver a cafeína, então ele enfraquece. Entenderam, pessoal? Olha, tetânica, parecida com a primeira mista biliar, mas não é a mista biliar. Certo? É necessário compreender isso. Eu ia falar com vocês ainda hoje, me alonguei, sobre artrite reumatoide. A partir de amanhã à tarde, todo esse material vai estar disponível no ambiente virtual para vocês. Vocês sabem que vocês têm uma senha, contrassenha, e todo esse material fica disponível. Pessoal, eu tenho prescrito e falado a vocês, colegas, o tratamento que eu utilizo. Eu trabalho com terapia flor de íris, eu trabalho com essências e trabalho com tratamentos. Não existe panaceias, não existe algo mágico. Existe um tratamento e uma consulta. Ok? Todos vocês, a partir de amanhã, esse material está disponível no ambiente virtual. Então, esses slides ficam todos disponíveis a vocês. Ok? Pessoal, para mim encerrar, gostaria de dizer a vocês, só podemos ajudar quando temos conhecimento. Então, eu tendo conhecimento e tendo uma terapia adequada, melhor, eu vou poder ajudar as pessoas. Caso contrário, não se consegue. Eu quero deixar bem claro para vocês, para todos aqueles que me assistem, o seguinte e que estão fazendo o curso. Nós vamos buscar conhecimento, ajudar as pessoas e sempre utilizar o que for de melhor. Se você tiver coisas melhores, você troca ideia com nós. Não sou fiel a nenhuma marca de remédio. Não sou fiel a sistemas. Sou fiel ao ser humano. Estou mostrando a vocês algumas coisas que eu utilizo e que eu tenho pesquisado. Está aberto a pesquisa de todos. Só utilize para o seu paciente a sua melhor técnica, a sua melhor terapia. Fora isso, é conversa fiada. Vocês podem, durante a semana, enviarem perguntas, enviarem íris com dúvidas. Não para eu responder ou para outra pessoa do Centro Ravide responder. Eu tenho uma dúvida X.
responderemos com maior prazer e maior alegria. Agora, se você falar, me explica todas as saídas de uma vez, eu quero que você me faça uma análise. Não. Nós estamos crescendo juntos. Ok? Na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, e vocês observaram que eu sou pontual, normalmente começo até uns 2 minutinhos antes,